A gente olha para o nosso sistema solar, cara, tá ruim. Mercúrio Esquece. é uma pedra quente de um lado e fria do outro, porque fica parado, ele não gira em torno do Sol, entendeu? Ele fica só... E Vênus é esse inferno É. aí que eu falei. Marte. Marte, cara, é um deserto gelado. Por que se fala tanto em Marte? Parece que é um inferno lá. Porque há muito tempo atrás, tipo 3 bilhões de anos atrás, Marte era um planeta diferente. Água igual aqui? Tinha água, possivelmente igual aqui. Por isso tem tanto cânion, tanto leito de Ah, rio e tal. Então, tinha uma Marte atmosfera tinha uma diferente. atmosfera diferente. E aos poucos o Sol foi meio que soprando a atmosfera. O Sol tem uma radiação, se chama vento solar, vamos dizer assim. Sei. E aos poucos foi destruindo lá a atmosfera de Marte. E Marte, se teve vida, morreu. Pode ter tido vida, então. Mas pode, mas ninguém achou nenhuma. Se a gente tivesse lá e fazendo o que a gente faz, escavação e tudo mais, encontraria algum indício. Não, Não? eu acho que não. É. Mas é possível. Eu acho que não, porque até agora não se achou nada assim que prometa, sabe, que seja promissor. Mas é que nem loteria, cara. Só ganha se joga. É. Então tem que procurar, né? Então, mas está difícil. Os outros são planetas gasosos, não tem nem superfície, não pode ficar em pé em Júpiter, Saturno, Netuno, Urano. E essas luas, elas são muito interessantes, né? Titã e Europa, mas, cara, as condições são. São Então, muito extremas. mesmo se tiver vida, que Uma eu é só acho. água, né? Muita água, outra não sei o E quê. água encoberta por Falaram uma também bola de de gelo. em possibilidade de vida na atmosfera, não seria no. Foi em Vênus ou não? Isso é o Carl Sagan que inventou É, isso, mas isso também foi também não. Laércio. Então a grande verdade é muito simples, que o planeta Terra é um planeta completamente diferente de todos os outros desse sistema solar. E muito provavelmente de todos. Bom, aí nesse livro eu falo várias coisas sobre o que é esse planeta Terra. E eu mostro, primeiro, o seguinte: que nunca vai ter um outro planeta igual à Terra. Impossível. No universo? No universo inteiro. Ah, é? Sim. Você pode ter um planeta que tem o tamanho da Terra. Você Tá numa pode. distância, Distância de uma estrela igual ao Sol, que só tem 7% das estrelas da galáxia são igual ao Sol. sei, Que tem uma órbita de 1 ano. Tudo igual. Earth, Terra 2.0. tá. E por que não seria igual? Porque a composição química desse planeta não ia ser igual à da Terra, porque cada planeta tem uma história diferente, De entendeu? De formação. formação. É. E não só de formação, como depois que forma, cai cometa, cai asteroide, que também muda tudo, né? A É. maior parte da água que veio aqui que existe aqui veio de Veio de cometas, fora de cometa. entendeu? Então, começa daí. Então, Esse monte de água? pelo menos metade a gente acha hoje em Caramba! dia. É muito cometa. Cometa, porque no início era muito instável no sistema solar e caía. E os cometas são água suja, basicamente, com poeira e tal, né? Bom, então a formação da Terra é É uma única. história única, começa daí. E aí, quando surge a vida, o desenvolvimento do planeta é totalmente ligado com a presença da vida. Só para te dar um Não, exemplo. você não tá falando de ser humano, tá falando Não, de dinossauro, de tudo. É, bem bem antes. antes, por exemplo, então, 4 bilhões e meio de anos a Terra surge. Certo. A vida surgiu mais ou menos há 500 milhões de anos depois disso, 4 bilhões de anos atrás, fazendo conta arredondada, que é rápido, relativamente falando. É? Relativamente falando, porque antes era muito quente, era Ah, muito, né, caos total e tal. Aí, o que aconteceu? A vida surgiu e durante 3 bilhões de anos, quer dizer, a história quase inteira do planeta, só tinha bactéria aqui. Só tinha ser de uma célula, tipo ameba. Não sei. era ameba, mas É unicelular né? e E o que aconteceu? A atmosfera da Terra, ela não tinha oxigênio antigamente, nesse passado aí. Aí essas bactérias sofreram uma mutação lá e descobriram a fotossíntese, que é como você comer, basicamente você come a luz do sol e usa o gás carbônico junto com a luz do sol para criar energia e o que você expele é oxigênio. isso mudou a nossa história, então. Mudou o planeta Que inteiro. doideira. Então, o oxigênio que surgiu aqui na Terra só veio por causa dessas Da vida. bactérias, da De vida. vida. A vida transformou o planeta. O planeta Terra é um Isso também não planeta sabia. totalmente vivo, né? E aí o que aconteceu? Com esse oxigênio, o Possibilitou. oxigênio, eu gosto sempre de falar isso, o oxigênio é a barra de granola do metabolismo, entendeu? Porque ele libera energia muito facilmente quando ele se combina com as coisas.
Então ele permitiu um metabolismo mais complexo, que permitiu seres com várias células multicelulares se juntando. A vida foi se complexificando, mas essa complexificação da vida só começou há 500 milhões de anos atrás, pô, comparado com Mas por algum motivo? Ou por combinações porque tinha muito infinitas? oxigênio na atmosfera, o clima esquentou. E aí, cara, teve uma coisa que a gente chama de explosão do Cambriano, que é o Big Bang da biologia, entendeu? Da vida. Cara, uma multiplicação rapidíssima em 30 milhões de anos que em Terra, em vida, É, ficou cheio de bicho estranho aqui, sabe? Assim, diferentes diferentes, entre né? si. E aí a coisa foi. As plantas surgiram, saíram do mar, foram para a Terra. Aí, antes dos bichos, né, você tinha. Então, árvore tem 500 milhões de anos. Se Pô, descobriu, acharam que era 300 milhões, hoje, 500. tipo, há um tempo atrás, agora, recente, 500 milhões. Muito antes da gente. Né? E sobreviveu. Sobreviveu aquele asteroide lá que destruiu os dinossauros, 65 milhões de anos Golfo do atrás. México. Então, o que eu estou contando isso tudo, por quê? Porque cada vez que acontece um cataclisma grande na Terra, a vida muda. É, E a Terra muda com a vida. a gente tá na 6 extinções em massa? É, Não sei. sexta extinção. Então, você não consegue separar a história da Terra da história da vida Cara, na que Terra. bonito isso com a história Exatamente. dos Então, seres vivos. se você pegasse esse filme aí, que é a história da Terra, né? E mudasse alguns eventos, tipo, não caiu o asteroide que matou os dinossauros, a gente não ia estar aqui. Pois é. Porque foi o que possibilitou pequenos mamíferos, né? Isso aí. Que doideira. Então, essas contingências são incríveis, né? Você fala, pô, mas então nós somos resultado de um acidente? É, mas isso é maravilhoso. É porque a gente tá espetacular. contando a história. Se a gente estivesse aqui, a gente nem saberia dessa possibilidade, talvez, né? Exatamente. Então, o fato de que tudo isso aconteceu de uma maneira totalmente acidental, né? Quer dizer, a menos você acredite que Deus fez, né? Mas aí é outra conversa É. que não tem nada a ver. A Consciência. gente tem evidência que essa história da Terra é a história que conta a história da vida. Então, a vida e a Terra são uma coisa só. Né? Então, Não dá mesmo pra que separar exista uma uma outra coisa. Terra, eu Com as posso dizer, mesmas com condições, vida, até tem vida. como a Lua também, igual. Igual. Não vai ter outro ser humano lá. Não vai ter lagosta, É não vai ter é muita girafa. coisa que aconteceu pra chegar até onde. E só uma delas mudar é tipo efeito borboleta. Uma delas muda Muda todo. tudo. Não é uma coisa determinada. Não é um... Conhece aquele conto do Ray Bradbury que é sobre a borboleta? Que veio o Acho termo. não sei. Que é uns. É uma máquina do tempo e os caras. Sim. Que Eu eles sei, voltam no um tempão tempo pra atrás. matar dinossauro. Sim. Aí tem uma plataforma suspensa e eles falam: não sai dessa plataforma de jeito nenhum. A gente vai lá na época, vê o dinossauro que já vai morrer por uma causa natural. E aí a gente marca ele com tinta que sai depois. Você vai lá, você só mata aquele dinossauro, depois a gente tira a bala e a gente não altera nada do futuro, beleza? Beleza. Aí o que acontece? Um cara se apavora, pisa fora da plataforma e volta. Quando eles voltam, o cara dá bronca, né? Pô, você saiu da plataforma e tal, mas tudo bem, não aconteceu nada. Quando eles veem, o mundo tá todo mudado. Vão ver debaixo da bota dele tem uma borboleta Uau, pisada. tá vendo? Só que é uma borboleta, você imagina daquela época o quanto mudou das gerações de predadores, gerações de borboleta, como mudou no futuro. É exatamente isso. Então, você muda uma coisa assim, muda tudo. Detalhe. Então, eu falo isso no livro, eu posso garantir, o cientista não gosta de falar muito desse jeito, né? Eu garanto que nós somos os únicos seres humanos no universo. O quê? Não vai existir outra forma de vida Não, igual a gente. igual a gente. Pode ter Pode outro ser tipo. parecida, pode ter essa simetria, Sim. entendeu? Tipo Avatar. Lembra do filme? Né? São agente esticado com rabo, não é aquilo. Mas não somos nós. É. Então nós somos os únicos seres humanos no universo. Nós vivemos num planeta incrivelmente raro. Essa história é uma história que todo mundo tem que saber. Pois Por é. quê? Porque a gente está literalmente, eu vou fazer Destruindo. campanha, destruindo a nossa casa. É. Né? Você fala, mas isso não vai me afetar. Cara, vai te afetar direto. E porque- sem nenhuma possibilidade de ter outra casa perto Não, e habitável em, exatamente. sei lá, em décadas, né? Não, décadas, Centenas de anos, centenas de séculos. séculos, né? Pode mandar o Elon Musk lá para Marte, deixar ele lá numa boa, entendeu? Ele vai e fica, entendeu? Mas para Não, ter uma e olha população. só,
Vilela, pensa o seguinte: ah, legal, a gente fez uma cidade em Marte. É, Vai dar para, exagerando aqui, 100 mil pessoas. Nós somos 8 bilhões. E o resto? é, Você está ferrado, meu amigo. Você está aqui no planeta ferrado. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que repensar a nossa relação com o mundo. E o meu livro é isso, entendeu? Ele mostra o seguinte, que essa maneira da gente contar a história de quem nós somos, né, de que nós somos os donos da natureza, porque a gente consegue derrubar montanha, cavar túnel, caçar animal. caçar animal, mudar o curso do rio, isso é uma ilusão totalmente autodestrutiva, porque nós não estamos acima da natureza, nós somos parte da natureza. A pandemia é um ótimo exemplo, um Pois é. vírusinho parou o mundo. Legal, a ciência depois desenvolveu as vacinas incríveis, não sei o que e tal, Não mas tá tão no topo da cadeia alimentar, não, né? não, aí tem uns enchentes, É, né? Então a natureza é muito mais poderosa tem que um, nós somos. tem uma, o vento solar, alguma coisa Uma uma tempestade solar já atrapalha tudo. com radiação, que tem Tinha radiação de raio-x pra Tinha um caramba. cometa aí na direção da Terra que poderia cair, aí agora que não pode, mas é alguma coisa que pode acontecer também, né? Então a gente tem que entender que a gente é muito mais frágil do que acha que tecnologia não vai resolver todos os nossos problemas. Ah, não, tudo bem, a gente vai desenvolver essas máquinas que capturam o carbono da atmosfera. Legal, alivia, mas não resolve. Porque o nosso problema, eu gosto de falar muito isso, nosso problema com relação ao futuro do planeta não é um problema tecnológico, é um problema ideológico. É como a gente se coloca no mundo, a gente se acha o máximo, entendeu? Por que isso? Porque pô, tem 10 mil anos, né, que a gente vem controlando a natureza, desde o início da agricultura. Agricultura é o quê? É. É você não ir mais pegar a O que fruta tem. na árvore. É. Você é capaz de acelerar a produção de alimentos, né? Aquilo deu certo. Então todo mundo vai morando ali perto, lá do delta do rio, né? Porque é ali que é mais fértil e tal. Sei lá, eu consigo fazer isso, né? E o ponto é que nesse sucesso, quanto mais bem sucedida a nossa tecnologia e tal foi ficando, mais a gente foi se afastando dessa nossa relação com o mundo natural. É. A gente esqueceu que a gente passou dos 300 mil anos que a gente está aqui, a gente passou 290 mil na natureza, a gente evoluiu na natureza. Então, a gente acha que esse universo que a gente criou aqui, esse estúdio é um bom exemplo disso, É. né? É um universo totalmente artificial, vamos dizer assim, fora, é uma bolha, É né? construído, né? E a gente acha que tá ótimo assim, né? Mas a verdade é que não tá ótimo assim. Porque aí a gente maltrata a natureza, a gente acha que como se fala isso? Uma comodidade, né? É um bem que você pode fazer o que quiser com. E deu certo, até que não tá mais dando, É. entendeu? A industrialização, pô, transformou o mundo, mas a um preço altíssimo, né?